A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que pode afetar mais do que apenas as articulações. Em algumas pessoas, a doença pode danificar diferentes áreas do corpo, incluindo pele, olhos, pulmões, coração e vasos sanguíneos. A artrite reumatoide é uma doença autoimune que ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente os tecidos do corpo. Ao contrário dos danos causados pelo desgaste da osteoartrite, a artrite reumatoide afeta o revestimento das articulações e causa inchaço e dores, que pode eventualmente levar à erosão óssea e deformidade articular. A inflamação associada à artrite reumatoide também pode danificar outras partes do corpo. Embora novos medicamentos tenham melhorado muito as opções de tratamento, a artrite reumatoide grave ainda pode causar deficiências físicas. Sintomas. Os sinais e sintomas da artrite reumatoide podem incluir articulações sensíveis, quentes e inchadas, rigidez articular, que geralmente piora pela manhã e após inatividade, cansaço, febre e perda de apetite. Em seus estágios iniciais, a artrite reumatoide tende a afetar primeiro as articulações menores, especialmente aquelas que conectam os dedos das mãos e dos pés. À medida que a doença progride, os sintomas geralmente se espalham para os pulsos, joelhos, tornozelos, cotovelos, quadris e ombros. Na maioria dos casos, os sintomas ocorrem nas mesmas articulações em ambos os lados do corpo. Cerca de 40% das pessoas com artrite reumatoide também apresentam sinais e sintomas que não envolvem as articulações. As áreas que podem ser afetadas são a pele, os olhos, os pulmões, o coração, os rins, as glândulas salivares, o tecido nervoso, a medula óssea e os vasos sanguíneos. Os sinais e sintomas da artrite reumatoide podem variar em intensidade e podem até ir e vir. Períodos de aumento da atividade da doença, chamadas de crises, alternam entre períodos de remissão relativa, quando o inchaço e a dor se dissipam ou desaparecem. Com o tempo, a artrite reumatoide pode fazer com que as articulações fiquem deformadas e deslocadas. Quando você deve consultar um médico? Marque uma consulta com seu médico se sentir desconforto persistente e inchaço nas articulações. Causas. A artrite reumatoide é uma doença autoimune. Geralmente, seu sistema imunológico ajuda a proteger o corpo contra infecções ou doenças. Na artrite reumatoide, o sistema imunológico ataca o tecido saudável das articulações. Também pode causar problemas no coração, pulmões, nervos, olhos e pele. Não há uma conclusão exata da medicina sobre como se dá o início da doença, embora pareça provável que seja um componente genético. Embora os genes não causem artrite reumatoide, eles podem aumentar a probabilidade de você reagir a fatores ambientais, como a infecção por certos vírus e bactérias, que podem desencadear a doença. Fatores de risco. Fatores que podem aumentar o risco de artrite reumatoide incluem o sexo. As mulheres têm maior probabilidade do que os homens de desenvolver artrite reumatoide. Idade. A artrite reumatoide pode ocorrer em qualquer idade, mas geralmente começa na meia-idade. Antecedentes familiares. Se um membro da família tiver artrite reumatoide, o risco de desenvolver a doença pode ser maior. Ser fumante. Fumar aumenta o risco de desenvolver artrite reumatoide, especialmente se você tiver uma predisposição genética para desenvolver a doença. Sobrepeso. Pessoas com excesso de peso parecem ter maior risco de desenvolver artrite reumatoide. Complicações. A artrite reumatoide aumenta o risco de desenvolver muitas complicações, entre elas osteoporose. A própria artrite reumatoide, juntamente com alguns medicamentos usados para tratar a artrite reumatoide, pode aumentar o risco de osteoporose, uma condição que enfraquece os ossos e os torna mais propensos a fraturas. Nódulos reumatoides. Esses pedaços firmes de tecido geralmente se formam em torno de pontos de pressão, como os cotovelos. No entanto, esses nódulos podem se formar em qualquer parte do corpo, incluindo coração e pulmões, olhos e boca seca. Pessoas com artrite reumatoide têm muito mais probabilidade de desenvolver a síndrome de Sjögren, um distúrbio que diminui a quantidade de umidade nos olhos e na boca. Infecções. A própria artrite reumatoide e muitos dos medicamentos usados para combatê-la podem danificar o sistema imunológico e levar ao aumento de infecções. Composição corporal anormal.
A proporção entre gordura e massa magra costuma ser maior em pessoas com artrite reumatoide, mesmo naquelas com índice de massa corporal normal. Síndrome do túnel do carpo. Se a artrite reumatoide afetar os pulsos, a inflamação pode comprimir o nervo que irriga a maior parte da mão e dos dedos. Problemas cardíacos. A artrite reumatoide pode aumentar o risco de endurecimento e obstrução das artérias que envolve o coração. Doença pulmonar. Pessoas com artrite reumatoide correm maior risco de inflamação nos tecidos pulmonares, o que pode levar à falta de ar progressiva. Linfoma. A artrite reumatoide aumenta o risco de linfoma, um grupo de cânceres do sangue que se desenvolve no sistema linfático. Como é feito o tratamento? O tratamento medicamentoso vai variar de acordo com o estágio da doença, sua atividade e gravidade, devendo ser mais agressivo quanto mais agressiva for a doença. Os anti-inflamatórios são a base do tratamento, seguidos de corticoides para as fases agudas e drogas modificadoras do curso da doença. Mais recentemente, os agentes imunobiológicos passaram a compor as opções terapêuticas. O tratamento com anti-inflamatórios deve ser mantido enquanto se observar sinais inflamatórios ou o paciente apresentar dores articulares. O uso de drogas modificadoras do curso da doença deve ser mantido indefinidamente. O tratamento medicamentoso é sempre individualizado e modificado conforme a resposta de cada paciente. Em alguns pacientes, a indicação de tratamento cirúrgico. Dentre eles estão a sinovectomia, para sinovite persistente e resistente ao tratamento conservador, artrodese e artroplastias totais. Fisioterapia e terapia ocupacional contribuem para que o paciente possa continuar a exercer as atividades da vida diária. A proteção articular deve garantir o fortalecimento da musculatura periarticular e ser adequado ao programa de flexibilidade, evitando o excesso de movimento. O condicionamento físico, envolvendo atividade aeróbica, alongamento e relaxamento, deve ser estimulado observando-se os critérios de tolerância de cada paciente. Como é o acompanhamento médico? Na artrite reumatoide, assim como em várias outras doenças reumáticas crônicas, o acompanhamento pelo médico reumatologista é imprescindível e deve ser contínuo. Os intervalos entre as consultas variam de paciente para paciente. Em alguns casos, avaliações mensais são necessárias, enquanto em outros casos, com doenças de menor gravidade ou controladas, intervalos maiores entre as consultas podem ser estabelecidos. Exames de acompanhamento são feitos com frequência para avaliar a atividade da doença e os efeitos colaterais das medicações. Apenas o médico pode diminuir ou aumentar a dose das medicações, modificar o tratamento, quando necessário, ou indicar a terapia de reabilitação mais adequada a cada caso. Você já conhecia sobre esta doença? Ou conhece alguém que sofre com este problema? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Para mais dicas de saúde, beleza e bem-estar.